Olá, você que está acompanhando a TVA, a TV da Assembleia Legislativa, seja na TV, seja nos canais na internet. É com grande satisfação que estou aqui mais uma vez apresentando esse programa que traz as principais pautas discutidas no Parlamento Catarinense ou que o Parlamento Catarinense se envolve também, afinal de contas, a Assembleia Legislativa sempre trabalhando os principais assuntos que fazem sim diferença na sua vida. Hoje comigo, Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá. Lucas, prazer mais uma vez estar contigo aqui. Olá Marcelo, olá Patrícia, muito obrigado pelo convite, é sempre bom a gente discutir os assuntos que impactam a vida dos catarinenses. Patrícia Gomes, mais uma vez nós aqui, né? Satisfação. Uma satisfação, Marcelo, a gente sempre discutindo, acho que uma discussão inteligente, uma discussão produtiva. Prazer estar aqui ao lado do meu colega Lucas, que eu já conhecia pelo trabalho dele na rádio, lá a Rádio Araranguá, mas ainda não tinha conhecido pessoalmente, foi um prazer. Famosa Rádio Araranguá. A Patrícia deu um susto no pessoal, né? Ela falou, a gente está sempre aqui discutindo, não, discutindo no bom sentido, né? Os bons assuntos, as boas discussões. Gente, vamos começar falando de questão indígena, que é um assunto que há muitos anos se discute aqui em Santa Catarina. Eu acho ainda que é um assunto que ainda, pelo visto, vai se arrastar por muito tempo ainda, né? Em meio a uma série de protestos organizados por comunidades indígenas em todo o Brasil, Santa Catarina também se tornou palco de mobilizações aqui. Cerca de 300 indígenas dos povos Guarani, Caigangue e Xoclengue ocuparam a Assembleia Legislativa no início de junho, em ato simbólico e político contra propostas legislativas federais que ameaçam territórios tradicionais já reconhecidos. A mobilização estadual faz parte de uma articulação maior, conhecida como Junho de Luta dos Povos Indígenas, que se espalhou por pelo menos 13 estados e também ganhou visibilidade em Brasília. A principal preocupação das lideranças indígenas gira em torno do projeto de decreto legislativo de autoria de um senador catarinense, Esperidião Amin, do Progressistas, que propõe no Congresso Nacional e visa suspender a homologação de terras indígenas já oficializadas. Entre os territórios sob essa discussão estão 2 áreas localizadas em Santa Catarina, na verdade 3, né? A terra indígena Toldo Imbu, no município de Abelardo Luz, a TI Morro dos Cavalos, em Palhoça, na Grande Florianópolis, ambas homologadas em 2024 pelo governo federal após longas batalhas judiciais e administrativas, e também tem uma discussão forte também a respeito da terra indígena do Guarani de Araçaí, entre os municípios de Saudade e Cunhaporã, no extremo oeste. Patrícia, essa é uma questão tão delicada, né, essa questão das terras indígenas, porque, por um lado, se fala, sim, e é preciso, sim, falar de reparação histórica, de que essas pessoas tenham, sim, o direito de ter as suas terras, já que foram expulsas, em muitos casos, das suas terras, né? Era um outro contexto histórico e isso, de fato, aconteceu, não podemos negar a história. Mas, por outro lado, também, às vezes, falta um pouco de sensibilidade com uma questão tão objetiva que é o quê? A existência de famílias e de produtores rurais em que tornaram aquelas terras produtivas e que estão ali há tantos anos já ocupando esses locais. Será que daqui a pouco não falta um pouco de sensibilidade de entender o seguinte, sim, é preciso reparação histórica, é preciso dar a essas pessoas o direito de retomarem, pelo menos terem as terras para dizerem que são delas, mas ao mesmo tempo, quem sabe, fazer com que haja um acordo, uma permuta para que em regiões não ocupadas, essas pessoas possam construir as suas comunidades, ao invés de mexer com a vida de pessoas que já estão estabelecidas, inclusive com seus negócios, as suas pequenas empresas rurais aí que são tão importantes para o setor produtivo de Santa Catarina. Qual é a sua opinião a respeito disso? Então, Marcelo, é preciso que se considere, né, todos os argumentos de todas as partes para buscar uma solução que respeite o direito dos povos indígenas e também dessas comunidades. Quando a gente conversa com os deputados estaduais e que estão acompanhando de perto na sua cidade a luta de agricultores que estão com medo de perder as suas terras, né? Uma vez o deputado Mauro de Nadal falou para mim, olha, eu tenho agricultor lá que a terra já era do bisavô, eles têm escritura na mão de mais de 100 anos. Né? Uhum. Então, realmente tem que ser considerado como é que vai também tirar esses agricultores que estão ali. A história, claro, quando os colonizadores portugueses e espanhóis chegaram, a história que se conta
que os índios que já habitavam aqui foram expulsos, atos de violência, mas pode ser também que eles tenham vendido alguma área. A gente não sabe exatamente como Tudo o que aconteceu. tudo Cada, que é que cada aconteceu. caso era um caso ali, na Exato. verdade, né? Então, hoje, a realidade que tem é essa. Tem pessoas que estão ali em terras produtivas, porque a gente não tem em Santa Catarina todas as pequenas, né, terras que não são produtivas. Temos uma característica de pequenas propriedades, quase 200 mil propriedades produtivas, Que é pequenas importante para a economia de propriedades. Santa Catarina. Sim, e que tem que ser considerada. Então, se a gente tem outra terra que pode ser dada, para que tirar o do agricultor que está ali? Então, acho que tem que ser visto todos os argumentos. A Assembleia não é o foro que vai decidir isso, a Exato. Assembleia Legislativa, isso é do âmbito federal, mas, claro, a Assembleia é a casa do povo, onde as vozes podem ser reverberadas, ouvidas, né, e sair até daqui deliberações para lá. Mas eu acho que tudo isso já foi feito quando foi discutido o marco temporal. Essas discussões elas já aconteceram. E o Lula vetou o marco temporal, o Congresso derrubou e agora o Lula está agindo por decretos, né? Dando as terras por decretos. Então, até que ponto o presidente da República poderia fazer isso? Por isso que tem esse projeto do senador Esperidião Amin, Exato, inclusive. para derrubar esse decreto do presidente, né? E aí voltamos a toda a confusão. O marco temporal não está valendo de nada, está sendo judicializado e o que o Esperidião Amin fala, o senador, é justamente então que enquanto não sair decisão se o marco temporal é válido ou não, ele está válido. E vamos respeitá-lo. Por isso, essa proposição do PDL, né? Perfeito. É importante destacar, Lucas, que ninguém aqui está negando o direito dos indígenas terem as suas terras, né? Vamos deixar bem claro isso, né? Ninguém é contra. O que se discute é justamente se mexer em situações totalmente consolidadas, como a Patrícia bem trouxe, gente com escritura na mão já de 1, 2 gerações e que acabam tendo o risco de perder as suas terras, né? Por exemplo, lá nesse caso do Araçaí, lá Saudades de Cunhaporã, lá até há um grande temor no Oeste de que haja uma verdadeira tragédia no dia que forem, se acabarem cumprindo aí com a determinação, ou houver um decreto para a ocupação daquelas terras por indígenas, né? Porque os agricultores já deixaram muito claro, olha, não vão sair e vão ter que vão sim partir para a violência, se for o caso. Então, ou seja, está faltando um pouco de sensibilidade também nessa discussão de parte do governo federal. Mas eu quero saber a tua opinião. O que você pensa sobre isso? Você acha que realmente é preciso sim um projeto, uma nova lei para rediscutir essa situação? Ou o governo tem que continuar aí fazendo seus decretos e determinando a entrega dessas áreas, até mesmo áreas produtivas já para os indígenas? Bom, antes disso, né, quando você escuta um argumento, você acha que aquele grupo tem razão. Quando você escuta outro argumento, você acha que aquele grupo também tem razão. E é capaz de você escutar os dois argumentos e achar que os dois têm razão. Então a gente está numa sinuca de bico. Exato. Né? A gente está numa sinuca de bico. Como é que se resolve isso? Muita linha, muita agulha para fazer uma costura, para tentar encontrar algo que seja admissível para os dois grupos. Né? Para os dois grupos. É um papel, não é necessariamente o da Assembleia Legislativa, porque é uma questão federal, mas é um papel sim que passa pelo Parlamento de abrir espaço para essa discussão. Obviamente que você citou no começo do programa, né? Os indígenas foram porque é o mês dessa discussão, porque estavam organizados e por que não agora fazer também esse movimento contrário com quem pensa diferente. Com quem pensa diferente, para que a gente tenha de fato clareza no argumento dos dois lados. E aí entrando na questão específica que você perguntou sobre o que fazer, bom, o combinado não sai caro. Se a gente tem um marco temporal, vamos respeitar o marco temporal. O marco ele é determinado por uma lei federal, discutida no Congresso Nacional, aprovada no Congresso Nacional, vetada, bem verdade, mas com veto derrubado. Gente, o processo legislativo ele é assim, para todas as leis. Por que para o marco temporal indígena não é? O presidente sair para uma alternativa e conceder por decreto é desrespeitar toda essa discussão. Então, assim, se as leis que estão sendo propostas, você citou do senador Esperidião Amin, elas estão respeitando aquilo que está no marco temporal, é aquilo que foi discutido pelo país inteiro.
A gente não pode ficar refém de a cada governo, cada um determinar o que vai ser área indígena e o que não vai ser área indígena, porque por vezes nós vamos ter governos que vão entender que é preciso fazer reparação histórica e daqui a pouco vão fechar o Morro dos Cavalos porque tem a questão indígena também no Morro dos Cavalos, e daqui a pouco a gente vai achar que tem governo que não tem que destinar nada para os índios, que a gente tem que transformar tudo em lavoura. Qual dos dois é o correto? Acho que o meio termo, né? Respeitando as questões históricas, mas também respeitando aquilo que está consolidado. Uma preocupação que eu tenho é que eu tenho visto muito também o fator ideologia, o fator ideológico nessa discussão, né? Nós víamos, por exemplo, o governo Bolsonaro, ele tinha uma postura totalmente contra, né, a questão indígena, e nós vemos no governo Lula uma postura extremamente a favor e não observando essa outra questão que é do setor produtivo. E aí uma preocupação que não só eu tenho, mas conversando com outras lideranças do agronegócio, é sobre o número de propriedades, por exemplo, que podem ser atingidas por essa situação e quanto isso também, de certo modo, pode interferir até mesmo na questão de produção, né? Porque essas pequenas propriedades, e graças a Deus Santa Catarina, em sua maioria, são uma parte das suas regiões, nós temos aí um minifúndio, na verdade, né? Porque são pequenas propriedades que faz com que a riqueza se distribua e toda aquela história toda, mas daqui a pouco, quando se fala na demarcação de terra dessas possíveis terras, daqui a pouco também tem esse impacto econômico, né, Patrícia ou Lucas? À vontade. Eu até levanto uma outra questão, porque, vamos lá, um cidadão que tem uma propriedade rural, que tem uma escritura pública, que é de fato dono e proprietário, né? Porque não basta ser só o posseiro, é preciso ter o direito à propriedade também. Daqui a pouco, se o cidadão vê a sua terra ser transformada em uma terra indígena, eu tenho certeza absoluta que isso se transforma em um processo judicial e em um passivo. E quem vai pagar esse passivo não é o governo, né? Não existe governo, né? O governo é a soma dos nossos impostos. Então quem vai pagar esse passivo somos nós. Então é preciso que se faça essa discussão com muita responsabilidade, até para que ali na frente a gente não tenha que pagar um passivo por decisões, como você disse, ideológicas de um lado ou de outro. Mas sabe o que acontece? Já vou passar a bola para a Patrícia aqui. Isso já tem uma determinação, uma decisão, inclusive, que só se paga por melhorias nas propriedades, né? Nem pela propriedade eles vão receber, ou seja, vão receber o mínimo do mínimo, né? Então você cria uma insegurança jurídica tremenda, né? Porque eles foram lá, investiram muito desses produtores, e é natural, é normal, quem lida com o setor produtivo sabe disso. Esses produtores estão sempre investindo, porque sempre tem uma melhoria a mais para fazer no seu aviário, no seu chiqueiro, ou seja, então eles estão sempre investindo. Então daqui a pouco vão receber só pelas melhorias, e não por toda a estrutura, não pela terra em si. Então veja só o impacto na vida também dessas pessoas, né, Patrícia? Sim, eu assim, acho inadmissível, né? Eu acho que tem que achar outras alternativas. E todo mundo concorda, e os indígenas não, que onde eles estavam estabelecidos anteriormente a 1998, eles ficam, é terra deles, né? É o que é depois que está sendo discutido. Depois de 1988. Então, não é quem já estava ocupando lá em 1960 e que saiu. Não, até 1988, que era logo ali, né? Exato. E então foram as ocupações após. E Morro dos Cavalos, por exemplo, há uma grande contestação e estudos que falam que os indígenas que estão ali não são nem naturais dali, que vieram do Paraguai. Exato, no Oeste também tem essa discussão. Os Guaranis, principalmente, né? Apesar que o Guarani também é natural do que Brasil, chegaram ali na década de 90. E hoje, né, a gente não tem uma duplicação daquele trecho na 101, em virtude que tem uma aldeia indígena ali, que é contestada por estudo, inclusive da UFSC, Exato. Que os índios não estavam ali, que são indígenas do Paraguai, que acabaram sendo trazidos para ali para fazer aquela ocupação. Então, acho que tudo tem que ser visto. Penso que a questão ideológica está realmente agindo muito em cima desse caso. Falando mais alto assim para as decisões, elas não estão sendo coerentes e baseadas nos argumentos, é mais para que lado eu vou, né? Não, eu sou defensor dos quilombolas, dos indígenas, das minorias, e deu. O outro lado não é.
Então, parece que está agindo meio assim, sabe? E isso não é vantajoso, não é produtivo, atravanca o Estado, cria as instabilidades, o agricultor vive com medo, o indígena também não consegue o que ele quer. Então, vamos resolver de uma vez. Senta aqui, eu tenho terra lá, tá bom para ti? Mas essa aqui que o agricultor tem a escritura lá há 100 anos, paga IPTU da terra dele. Ele não paga IPTU, né? Que ele paga o ITR. E tem ITR pago lá desde a época do... Não deve ter do avô dele, que deve ser um imposto mais novo, mas enfim. Então, paga pela aquela propriedade e aí vai ser retirado. Então, eu acho que não é bem por aí a coisa. Acho que Santa Catarina é um estado organizado, e precisa organizar essa questão. Eu acho que a gente tem que pensar na minoria, mas a maioria também tem que ser considerada. Eu acho que talvez até na questão de minoria, maioria, eu acho que é importante deixar claro para quem está nos acompanhando, Patrícia e Lucas, que, repito, ninguém aqui é contra que a população indígena tenha, né, a reparação histórica, de forma alguma. Só que essa questão ela tem que ser feita de uma forma muito objetiva e justa, porque do jeito que está até hoje, as coisas não funcionaram. Portanto, não funcionam porque você vê os indígenas ali numa situação extremamente difícil e que, para reivindicar os seus direitos, acaba atrapalhando o desenvolvimento daquela região do Morro dos Cavalos. Tem a questão das barragens também, em algumas regiões que conflitam ali com regiões de áreas indígenas também, que os indígenas também estão sempre apresentando reivindicações, às vezes tem dificuldade para fechar ou para abrir uma comporta em tempos de chuva, porque tem que ter autorização, ou seja, tem discussões lá no Oeste também que são intermináveis. Então, ninguém está feliz com essa história, ninguém está se sentindo seguro com essa história. Então, por isso que eu acho que é importante esse projeto do senador Esperidião Amin, porque de uma vez por todas, aí você cria, sim, você define a situação, né? E é importante dizer isso, né? Será que faria tanta diferença que essa população indígena conseguisse uma outra terra em que não está ocupada, para que elas possam criar a sua comunidade, as suas aldeias, e não precisar mexer em situações de famílias já consolidadas? Essa é a questão que é importante que seja discutida. Ninguém é contra. É importante deixar isso muito claro aqui, né, Lucas? Para encerrar o primeiro bloco. É que é preciso sim, que também se faça uma outra análise, né? A questão se ela é reparação histórica, né, por aquilo que os indígenas perderam com a chegada dos portugueses no Brasil. Bom, é preciso que não sejam só áreas escolhidas pelos indígenas. O que vai ser feito com essas áreas? Especificamente o caso do Morro dos Cavalos, tá? Por que os indígenas não trocam a área do Morro dos Cavalos? Porque ela é comercialmente extremamente interessante para os indígenas, que ali vendem os seus produtos, e que isso fomenta a sua cultura, e não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema com isso. Agora, o que mais é feito com essas áreas para se fazer de fato restauração histórica? É preciso que nessas áreas sejam restauradas as histórias, as culturas, as tradições indígenas. Senão é só uma distribuição de terra, e aí a gente deveria sair da discussão indígena e ir lá para a decisão fundiária. Exato. Aí é outra lei. Perfeito. Gente, nós vamos ao primeiro intervalo, primeiro e único, na verdade, né? Eu sempre falo primeiro intervalo, mas vamos ao intervalo e já voltamos com Política em Foco aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. É rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Política em Foco desta semana, comigo aqui Lucas Casagrande e Patrícia Gomes debatendo, né, as principais pautas do parlamento e também aqui do programa de hoje. Bom, gente, olha só, o vício em jogos de azar e apostas online, também conhecido como ludopatia, tem crescido de forma preocupante no Brasil, afetando pessoas de diferentes idades, classes sociais e perfis. Em Santa Catarina, o avanço dessa questão mobilizou parlamentares e levou à criação de projetos de lei na Assembleia Legislativa para combater essa nova forma de dependência que destrói lares, desestabiliza financeiramente famílias inteiras e causa danos à saúde mental. A luta contra a ludopatia é retratada por histórias aí de várias pessoas que passaram aí pela questão do vício e tiveram perdas realmente consideráveis. Para vocês terem uma ideia, tem projetos de lei em tramitação na LESC, por exemplo, do deputado Napoleão Bernardes, do PSD,
que estabelece aí o programa de combate ao vício e a criação do cadastro estadual. Também da deputada Ana Paula da Silva Paulinha, do Podemos, programa para o fim de jogo com foco na prevenção nas escolas. E também do deputado Neudi Sareta, do Partido dos Trabalhadores, que destaca também a proibição de apostas em equipamentos públicos. Além disso, tem outras medidas sendo discutidas, como campanha de conscientização, criação de canais de apoio a vítimas e familiares, regulamentação do uso da internet pública. Ou seja, há muita discussão, né? E aí eu acho que até cabe mais a especialistas a falarem sobre essa questão psicológica do vício, né? Mas vocês acreditam também que isso está muito ligado também à questão financeira das pessoas, a dificuldade, e o jogo parece talvez um caminho mais fácil para que essas pessoas possam, quem sabe, sair de uma situação de dificuldade, atingir um objetivo. Qual é a tua opinião, Lucas, sobre isso? Concordo, acho que faz sentido sim, né, a questão da atual situação financeira. Acho que tem... Você encontra ali no jogo, né, a possibilidade talvez de um ganho fácil, de ter uma renda que você não teria, né, trabalhando normalmente, enfim, teria uma renda extra talvez nos jogos. Agora, a questão do vício, aí é uma doença. A partir do momento que isso vira um vício, que você não consegue controlar isso, que isso passa a dominar o teu dia a dia, que você começa ali a utilizar um tempo que você já não teria normalmente, aí passa a ser doença. Aí, como você disse, tem que trazer especialistas, tem que, né, ouvir até a saúde pública sobre essa questão. De fato, são medidas que estão propostas na Assembleia Legislativa, todas elas extremamente positivas no sentido de evitar. Mas, especialmente a questão das campanhas de conscientização, para evitar que a gente chegue nesse ponto, para evitar que as pessoas se viciem, né? Precisa ser uma das primeiras. Até porque hoje em dia, com a alta exposição dos jogos, né, você vê publicidade disso em tudo que é lugar. Né? Você está sendo, hoje em dia, você anda na rua e vê publicidade, você utiliza o celular, você vê publicidade de casas de aposta. Então, com essa alta exposição, eu acho que uma das medidas que poderia ser tomada é controlar também essa questão da publicidade dessas casas de aposta para evitar que isso chegue a todo mundo. Complicada a situação, tá, né? Porque realmente as autoridades elas precisam trabalhar para criar um ambiente mais seguro, né? E regulamentar isso, porque não é nem uma atividade regulamentada. Agora, pesquisas do Datafolha com um instituto de financiadoras lá mostrou que essa atividade movimentou 30 bilhões de reais nesse ano e que tem 10 bilhões de pessoas endividadas por causa desse joguinho no Brasil. 15% da população brasileira jogou online durante o ano passado, uma pesquisa mostrou. Então, como que uma atividade que está movimentando tanta coisa não tem regulamentação? Né? Tem que ser regulamentada, ter mecanismos de responsabilização desses jogos online. E como você falou, está muito exposto, né? Santa Catarina, inclusive, é o 6º estado em número de casas de apostas. Então, a gente tem que ser uma preocupação evidente dos deputados, porque a gente tem visto vários casos, né? Depoimentos de pessoas, só que nós dois conhecemos 2 pessoas que estão encrencadas por causa desse tipo de joguinho online, e a gente vê que está no celular para todo mundo, para os adolescentes, para a juventude, e aí tu vai brincar um pouquinho, aí uma hora tu ganha, mas depois tu perde, aí não, eu vou jogar de novo para recuperar o que eu perdi. E assim vira uma coisa sem solução. Uma bola de neve. Uma bola de neve, a ponto das pessoas perderem tudo, né? A própria Assembleia Legislativa trouxe o caso de um homem que perdeu o terreno que ele tinha para pagar a conta desse tipo de jogo online. Então, realmente é um assunto urgente que precisa ser realmente discutido. As pessoas estão ficando doentes por isso, doentes mentais, né? Saúde mental precisa ser trabalhada. O problema é que está sendo olhado muito, quando a gente fala de regulamentação por parte do poder público, está sendo olhado muito regulamentação do ponto de vista de arrecadação. Né? O pessoal está mais de olho nesses 30 bilhões do que no quanto isso está custando para o brasileiro. A ponto de nós termos iniciativas
já de criação de loterias municipais, por exemplo, em câmaras Sim. de vereadores. Sim. Que são o quê? Que são casas municipais de apostas. Exato. Não sei se vão ser online, se não vão ser. Chapecó, Mas isso Balneário Camboriú. Araranguá. Araranguá também? também tem proposta nesse Então. sentido na Câmara de Vereadores. Então, assim, pode ser online, pode não ser online. O vício em aposta é o mesmo. Né? Você pode tratar da forma, mas do vício em aposta não é o mesmo. Então, assim, o pessoal está mais de olho em arrecadar, né? O governo está mais de olho em arrecadar ou em realmente tratar essas pessoas? A questão toda é que também é um assunto difícil, porque você mexe também com a liberdade das pessoas, mas aí entra o papel do Estado, né? Até onde vai essa liberdade? Aí tem gente que fala, não, a liberdade tem que ser absoluta, mas eu acho que é o papel do Estado também perceber quando a sociedade precisa de uma certa intervenção, né, para poder também as coisas não chegarem a um limite. Né? Então, por exemplo, tem um programa de combate ao vício em apostas, como eu disse antes, a jogos de azar, que é a proposta do deputado Napoleão Bernardes, e a proposta visa instituir um programa estadual com ações educativas de acolhimento, além da criação de um cadastro estadual de combate ao vício em apostas. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, está em análise na Comissão de Trabalho, e a ideia aí, segundo o deputado, é que, sim, enfrentar essa verdadeira epidemia moderna, como ele chamou, né, que são aí os jogos de azar que levam muita gente à ruína. Aí tem essa questão também. Nunca se deve duvidar do poder da educação, né? Isso é muito importante. Mas, às vezes, também eu penso até onde algumas pessoas estarão dispostas também. Será que atitudes só educativas vão resolver? E aí essa proposta do deputado Napoleão Bernardes, ela pega pelos dois lados, pela educação e por um cadastro estadual. Ou seja, aí depois tem que saber como fazer essas casas de apostas online cumprirem, né? Por exemplo, vai proibir essas pessoas, vai ter um CPF, vai ter algo que indique quem é essa pessoa, né? Como que vai ser, né, para poder fazer com que essa pessoa fique protegida disso, né? Pois é, inclusive essa proposta do deputado Napoleão, ela prevê que 5% da receita das loterias vá para um fundo para tratar as pessoas que já estão com a ludopatia, né? Ludopatia. Que é uma doença aí já catalogada desde 1980, né? Essa doença do vício do jogo. E, inclusive, a Assembleia, além desses 3 projetos, também está tramitando, do deputado Matheus Cadorim, a criação da Frente Parlamentar de Combate ao Vício em Jogos de Azar e Apostas Online. Também outra proposição que está, que é essa do deputado Matheus Cadorim, da Frente Parlamentar. Ótimo, porque você cria um colegiado para realmente debater o assunto de fato e criar alternativas, leis, propostas que vão... E fora disso, a gente já tem o movimento dos jogadores anônimos, né? Já tem algumas associações de jogadores anônimos, de apostadores anônimos, perdão, para também conscientizar de pessoas que realmente já perderam tudo, que admitiram que estão viciadas em apostas e que estão procurando ajuda. Agora, é evidente que o parlamento se envolver nesse assunto é fundamental, porque isso está... Quando a gente fala aqui que aquilo que passa pelo parlamento é aquilo que impacta a vida das pessoas, é isso. Os deputados estão debruçados sobre aquilo que está acontecendo na vida dos catarinenses e propondo medidas para a solução. Porém, eu ainda acho que é preciso trazer a saúde para esse debate. Total. Porque na ponta, quem vai atender vai ser a Secretaria Estadual de Saúde, ou com apoio, né, das Secretarias Municipais de Saúde. Então é preciso trazer também a Secretaria de Saúde para esse debate. Até porque há uma discussão sobre predisposição também ao vício, né? Porque, por exemplo, o vício em álcool, em drogas, existe também a questão da predisposição, né? Tanto que é aquela discussão, porque tem gente que bebe e acaba não se viciando e tem gente que acaba se tornando alcoólatra, por exemplo. Também ouvi esses tempos essa discussão também, se existe ou não essa questão da predisposição. Uma outra proposta na Assembleia é da deputada Paulinha, né, que busca prevenir a entrada de crianças, isso aqui é bem interessante, crianças e adolescentes, porque por mais que tenha nessas chamadas BETs, tem essa proibição de menores de idade jogar, mas daqui a pouco ele tem um cadastro através do pai, do irmão mais velho, do primo, do tio, né? E acabam também se viciando também, né? Desde novo. Então, é importante desde a base também fazer com que essas crianças também fiquem longe dos jogos de azar, né? Com certeza. A gente tem que criar cultura, né?
E a conscientização. E as crianças assimilam muito bem isso, assimilam o quanto é mal. A gente que tem filho sabe quando para no trânsito, né, tá no semáforo, dá uma olhadinha no celular, o filho já fala, não pode dirigir. Então, olhando o celular. Então, as crianças, elas são muito, assim, cumpridoras de regras. Quando Sim. alguém vai e ensina um negócio para elas, o pessoal da Polícia Militar vai lá fazer o programa de combate às drogas nas escolas, eles entendem, eles seguem aquela regra. Então, acho importante que esse assunto realmente seja discutido, porque muitas crianças podem estar vivendo isso em casa hoje, vendo pai, mãe, tios perder dinheiro em joguinho, estão o tempo todo no celular jogando. É até uma questão cultural, né? A gente pode falar do joguinho, mas a gente pode falar do WhatsApp, a gente pode falar do Instagram, a gente pode falar das redes sociais, né? A criança chega em casa, vê o pai e a mãe, às vezes, conversando por mensagem, não conversando né, pessoalmente. Agora, a gente precisa entender também que, por exemplo, essas leis elas vão valer para casas catarinenses. Existe uma infinidade de casas de aposta que não são do Estado, né? E que vão acabar mais cedo ou mais tarde operando aqui, ou que vão ser... Então, assim, não é mais uma bolha. É um assunto que vai chegar para todo mundo. Então a gente precisa falar sobre isso. Não adianta, não é um assunto que a gente pode esconder, especialmente das crianças, né? Não é aquela coisa que a gente pode esconder das crianças. Não, vou esconder para proteger. Muito pelo contrário. É preciso falar para que elas saibam no que está se metendo. Até porque se esconde quando elas têm contato, aí é apresentada como uma coisa legal, e aí que está o Curiosidade, perigo. né? Assim como é as drogas, assim como é tudo, né? Bom, gente, eu quero agradecer a participação de vocês aqui, né? Foi um prazer dividir esse espaço com vocês. Lucas, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Patrícia. E obrigado a você que acompanhou mais essa edição do Política em Foco. Manda um abraço pro pessoal lá de Araranguá. Patrícia, também, satisfação mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Lucas, pela parceria aqui no programa, nessa edição. E me chamem para próximas vezes. Foi muito interessante discutir os assuntos aqui com vocês. Prazer te receber sempre. E eu vou te falar para mandar um abraço pro pessoal de Tubarão, porque tu já deixou de ser Tubarão há muito tempo, tu já é manezinha já, né? Só tem eu aqui, toda a família está tudo lá. Tá certo. Gente, olha, muito obrigado, é sempre uma alegria apresentar esse programa, porque nós temos a oportunidade aqui, ó, de ter ao lado colegas queridos, competentes, debatendo assuntos que fazem diferença na sua vida. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.